E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao curso de Eletricidade Básica com o professor Robson. A gente vai continuar nesse vídeo falando sobre as baterias. Então ele diz assim: baterias. Uma bateria consiste em diversas pilhas montadas em um recipiente comum e ligadas entre si, para funcionar como fonte de energia elétrica. Para efeitos de estudos, vamos descrever a bateria de ácido chumbo, devido ao fato desta bateria ser de uso mais difundido. A bateria de ácido chumbo consiste de um certo número de pilhas ligadas de maneira a se obter a tensão desejada. Cada pilha produz aproximadamente 2 volts. Então a gente já sabe que essas pilhas têm que ser ligadas em série, né? Se você quer ir 12 volts, você tem 2 volts em cada pilha. Então você ligando em série 6 pilhas, você terá uma bateria de 12 volts, como a gente viu na aula passada. Bem, continuando. Partes, componentes de uma bateria ácido chumbo. A cuba, recipiente de borracha dura, plástico ou material betuminoso, onde são inseridos elementos ativos, os eletrodos. Deve ser capaz de resistir a choques mecânicos e ao ácido. Então a gente viu no primeiro vídeo lá o que são os eletrodos. Tem o anodo e o catodo, onde o anodo é o eletrodo negativo, o catodo é o eletrodo positivo, tá? Então esses eletrodos são colocados dentro de uma cuba, onde essa cuba tem que resistir a choques, né? E ao ácido que coloca lá, como nós vimos na última aula. E os separadores? Separadores são folhas de material isolante. Então ele vai separar o anodo do catodo para que não haja um curto-circuito. Então ele diz aí assim, ó, são folhas de material isolante confeccionadas de madeira porosa, fibra de vidro, plástico ou vidro, cuja função é impedir os eletrodos se toquem e produzam curto-circuito. Vai seguindo aí. Eletrólito ou solução. Solução de ácido sulfúrico e água destilada, tá? Aí ele dá aí o componente químico do ácido da água e ele diz cuja densidade tem que variar entre 1100 e 1300, né? Lá de acordo lá com a unidade de medida lá. Placas ou eletrodos. As placas positivas de peróxido de chumbo e as placas negativas de chumbo esponjoso constituem o material ativo da bateria. Bem, aí a gente tem um desenho da bateria por dentro, né? Tem o eletrodo positivo, tem o eletrólito, que é o líquido, né? Aquele ácido. Tem o eletrodo negativo. Aí tem, nesse quadrinho pequeno aí, diz assim: os eletrodos positivos e negativos de elementos vizinhos estão ligados entre si para aumentar a voltagem. Aí tem o eletrodo, embaixo está escrito eletrodo negativo de placas múltiplas. Aí tem os separadores, tá vendo? Que é essa parte marronzinha aí. Tem o divisor dos elementos, que faz parte da carcaça aí da cuba, né? Pode ser de plástico, de que a gente viu lá, e a própria cuba, certo? E mais a seguir ele explica como é que é construído. Então vamos lá. Ele diz assim: construção. As placas positivas e as negativas são chapas semelhantes a uma peneira grossa, coberta de material ativo. O material ativo usado nas placas positivas é o peróxido de chumbo, tá? Então, que lhes dá uma coloração marrom escuro. Nas negativas é o chumbo esponjoso, cuja coloração é cinza, tá? Então você tem lá o material ativo, que é o peróxido de chumbo, que é aquela parte marrom, e tem essa parte cinza aí, que é o chumbo esponjoso, tá? Continuando. Essas placas são agrupadas e ligadas em paralelo, formando uma parte do elemento, conjunto de placas positivas e negativas.
Não confundam essa parte aí, né, das placas agrupadas e ligadas em paralelo com a ligação das pilhas. A gente sabe que as pilhas têm que ser ligadas em série para que você some as voltagens dela, tá? Então cuidado para não confundir aí nessa parte aí. Aí tem um desenho, né, da bateria, aí ele bota aí os separadores. E ele diz assim: para a confecção do elemento entrelaçam-se as placas positivas e negativas, introduzindo entre elas separadores, os quais impedem que haja curto-circuito entre as placas. Esse conjunto de placas montadas denomina-se elementos pilha, né, da bateria. Os elementos são ligados em série, viu que a gente falou? Então só as pilhas são ligadas em série por uma tira metálica para que haja a corrente, né? Para que a corrente flua ali tem que ser um negócio metálico. Os últimos polos dos conjuntos externos projetam-se para fora da caixa e vão constituir os polos positivos e negativos. São aqueles dois bornes que você tem ali da bateria, que a gente chama de terminais. O eletrólito tem como função propiciar a interação e a conduzir a corrente no interior da bateria. Então, esse líquido que a gente coloca dentro da bateria é para que haja ali uma condução da corrente entre o, os polos ali da bateria ali. Aí mais à frente ele diz o funcionamento. Entre o peróxido de chumbo das placas positivas, o chumbo das placas negativas e o eletrólito, ocorre uma reação química que provoca desequilíbrio de cargas entre as placas, tornando-as carregadas, uma positivamente e outra negativamente, e assim permanecem até que ocorra o equilíbrio através de um circuito externo, né? Então, quando você liga lá o farol do carro ou um rádio, alguma coisa, aí você vai ter ali um equilíbrio através desse circuito. Seguindo aí, ele fala: quando um circuito externo é conectado aos polos da bateria, inicia-se um fluxo de corrente que desloca elétrons da placa negativa até as placas positivas, até que haja o equilíbrio. Enquanto está se processando o equilíbrio, há descarga da bateria, né? Então você usou lá para ligar o farol e tal, então vai haver ali um equilíbrio entre a placa da bateria e o circuito externo. E isso vai acontecer e vai acontecer uma descarga da bateria. Aí ele fala da verificação do nível do eletrólito. O nível do eletrólito da bateria deve ser verificado periodicamente, a cada 15 dias, e se necessário deve ser corrigido. Para isso, deve-se adicionar somente água destilada, até completar 1,5 centímetro acima das placas. Muitas baterias trazem na tampa uma marca do nível correto do eletrólito, tá? Isso aí é para essas baterias, né? Baterias antigamente ela tinha uns terminais que você abria e conseguia colocar essa água destilada. Hoje em dia, a maioria das baterias elas são seladas, tá? Você não consegue completar o nível dela. Quando ela entra em curto, você tem que trocar mesmo, tá? Não tem outro jeito. Tá vendo aí? Nesse primeiro desenho, você tem lá aqueles bornezinhos lá em cima lá, ó, cinzas, tá? Onde você abre e coloca a água destilada ali dentro aqui, tá? Então esse daí é aquele modelo antigo de bateria. Aqui nessa aqui, ó, a gente tem um modelo mais novo. Nessa aqui ela é selada, você não tem esses bornezinhos para poder abrir e colocar a água dentro dela. Então essa é um tipo de bateria mais moderna aí que a gente tem hoje em dia. Falando da capacidade dela agora, ele diz assim: a capacidade de uma bateria é medida em ampere-hora, né? Ampere-hora. A capacidade em ampere-hora é igual ao produto da corrente em ampere pelo tempo em horas, durante o qual a bateria fornece corrente. Seguindo aí, ele diz: a capacidade da bateria depende da área das placas em contato com o eletrólito e da densidade do eletrólito.
Exemplo, se uma bateria tem uma capacidade de 36 ampere-hora, pode fornecer 36 ampere em 1 hora, ou 12 ampere em 3 horas, ou ainda 6 ampere em 6 horas. Então ela tem lá 36 ampere-hora, mas você pode dividir desta maneira aí. Então nesse aí ele tem um resumo aí do que a gente acabou de fazer, acabou de falar, né? A energia que a bateria pode fornecer é dada em ampere-hora. O valor depende da intensidade da corrente de descarga, da temperatura do eletrólito, do estado de carga e o tempo de descarga. Bem, agora ele está falando aí da densidade ou gravidade específica, que também pode ser chamado de massa específica, tá? A relação entre peso de um certo volume de um determinado líquido e o peso do mesmo volume de água pura é chamada de gravidade específica ou densidade do líquido. Densidade também pode ser calculada pela massa dividido pelo volume, tá? A gravidade específica da água pura é de 1000, tá? A unidade aí seria 1000 kg por metro cúbico. O ácido sulfúrico tem uma gravidade específica de 1830. Logo, o ácido é 1,830 vezes mais pesado do que a água. A gravidade específica da mistura do ácido sulfúrico e da água pura varia entre 1000 e 1830, ou seja, entre a densidade da água e a densidade do ácido. Seguindo. Quando uma bateria está totalmente carregada, a solução fica com aproximadamente 36% de ácido e 64% de água. E é dito então que sua densidade varia de 1250 a 1260, a temperatura de 26,5 graus Celsius. A medida da densidade da solução de uma bateria é um teste básico do seu estado de carga, pois a densidade do eletrólito diminui quando a bateria está descarregada. Então, como é que a gente pode medir essa densidade? Com um densímetro. É um dispositivo utilizado para verificar a densidade do eletrólito. Deste modo, é possível verificar a carga da bateria. Partes componentes de um densímetro: seringa, que é o tubo de vidro que aloja, o eletrólito a ser medido; pera, a bola, né, de borracha situada na extremidade da seringa, cuja finalidade é aspirar o eletrólito, aspirar um pouco de líquido ali para ser medido. Então esse desenho aí, ó, que seria um densímetro, tá vendo? Hoje em dia temos até o densímetro digital. E nesse aí nós temos o densímetro digital, tá? Hoje em dia aí mais moderno do que aquele outro lá. E temos o flutuador, né? Que faz parte aí do densímetro, que é o tubo de vidro oco vedado em ambos os extremos, dotado de uma escala graduada em cores: vermelho, falta de solução; amarelo, carga boa; e verde, bateria totalmente carregada. Então nós temos aí nesse desenho as partes do densímetro que a gente acabou de falar aí: a seringa, né? A pera e o flutuador. Bem, como eu falei, existem vários tipos de decímetro, né? A Marinha ela utiliza dois tipos de decímetro com escalas diferentes. Tem o tipo A, que é usado nas baterias de submarino, e tem dois flutuadores com escalas de 1120 a 1300 e 1240 a 1960, e tem o tipo B, que é usado nas baterias portáteis, como por exemplo nas lanchas, e possui um flutuador de escala de 1100 a 1300.
Aí temos os tipos de cargas, né? A carga inicial é dada quando uma nova bateria é adquirida, igualzinho a gente faz, né, com nossos celulares. A carga normal é a carga de rotina, aquela que você fica carregando o tempo todo ali, dada de acordo com a especificação do fabricante durante seu ciclo normal de operação e visa retornar a bateria descarregada à sua condição de plena carga. Tem a carga de equalização, é um prosseguimento da carga normal feita durante um determinado período de tempo e como carga final. Carga de manutenção, chamado também de flutuação, a bateria pode ser mantida a plena carga se ligada a uma fonte de carga que forneça uma tensão ligeiramente maior que o da bateria. Tá? Exemplo, o alternador dos automóveis. Carga de emergência é usada quando uma bateria deve ser carregada no menor espaço de tempo possível. Agora, alguns cuidados que a gente tem ao carregar uma bateria. Então, primeiro aí ele diz assim: desligar o carregador antes de conectá-lo ou desconectá-lo da bateria e controlar a temperatura do eletrólito, que deve estar entre 10 graus e 50 graus Celsius. A tensão não pode ser maior que 15,5 volts. Para carregar mais de uma bateria usando o mesmo carregador, ligue-as em série, tá? Então elas têm que ter a mesma capacidade para você fazer isso. Para fornecimento de carga à bateria no próprio veículo, desconecte os cabos, né? Desconectar os cabos lá do carro lá para antes de carregar a bateria. Senão você pode queimar lá um computador de bordo, alguma coisa do tipo aí. O principal de tudo também um dos mais importantes aí é observar a polaridade do carregador e da bateria, tá? Completar sempre o nível do eletrólito e não aplicar cargas rápidas para evitar o superaquecimento da bateria, tá? Isso aí estraga a bateria quando você tem aqueles carregadores de cargas rápidas. Bem, pessoal, hoje, né, a gente falou aí sobre as baterias, o funcionamento delas, espero que vocês tenham entendido. Deem uma lida aí melhor, né, na apostila, façam um resumo, tá? E espero que tenham gostado aí. Quem gostou, deixa um like aí, quem não gostou, deixa um dislike. E até uma próxima aula aí, tá? Fique com Deus aí, um abraço.